Cadastro de produtos. Então aqui na sua área administrativa, a gente vai clicar em produtos. Clicando em produtos, são exibidos todos os produtos cadastrados, ok? Então primeiro eu vou fazer uma apresentação dessa vitrine, como funciona, opções de busca, opções de atualizar, e depois a gente entra efetivamente para o cadastro de produto. Acessando a página de detalhes de produtos, pelo menu Administração Produtos, a gente tem acesso a algumas informações. A primeira é atualizar sitemap, busca e XML. Sitemap é um arquivo que possui o link de todas as páginas de produtos, de todas as páginas de sua loja, e a data da última atualização e a frequência com que você gostaria que o site de busca volte para acessar o seu produto. Então, esse arquivo ele é localizado de forma automática pelo mecanismo de busca, ou ele pode ser adicionado de forma manual na ferramenta de Webmaster do Google. Então você pode manter esse arquivo sempre atualizado, bem como o arquivo XML e o de busca. Há uma configuração na loja que exibe uma busca inteligente, que à medida que você vai digitando palavras, ele vai exibindo a busca logo após a sua digitação, por exemplo. Então aqui, se a gente digitar um texto, o sistema exibe logo abaixo o resultado da busca. Então essa busca ela é gerada através de um arquivo que você mantém atualizado aqui. Então, se você cadastra um produto novo e não atualiza esse arquivo, a sua busca fica desatualizada. Então, clicando nesse link, vai ser exibida essa página. O arquivo de busca, no caso, ele já foi atualizado e você pode atualizar de forma individual seus XML. Feita a atualização, você clica nesse link e ele finaliza o processo. É importante para manter, à medida que você cadastra e altera muito produto, você mantém todos os seus arquivos atualizados. No bloco do lado esquerdo temos a opção de busca rápida. Você pode localizar um produto por uma dessas informações ou selecionar por tipo e filtrar esses produtos logo abaixo. Ou você pode filtrar por categorias. Seleciona qual a categoria. À medida que você vai selecionando, o sistema já vai realizando o filtro. Então, logo abaixo a gente tem no bloco de exibição de produtos a opção de adicionar um novo produto, ou você vai para a atualização de preços em massa. A gente tem um tutorial específico de atualizações de preço de massa, que ele pode acessar por aqui ou pode acessar direto pelo menu. Então, visualizando os itens, a gente pode visualizar algumas colunas. Primeiro, a miniatura do produto, o ID é único e sequencial, então à medida que você cadastra um produto, ele adiciona um novo item na sequência. Um dado aqui que é muito importante e a gente percebe que ainda tem gente que faz isso, que pode dar bastante problema. Por exemplo, você cadastra um produto, o ID dele é 1594, é como se fosse um CPF, é uma identificação única do produto. Então, depois de um tempo, você não tem mais esse produto, o correto é você excluir esse produto. Então, você exclui e cadastra um novo. Agora, tem alguns casos que o cliente abre esse produto e altera a foto, altera o título, altera todas as informações do produto, tornando um produto novo. Só que acontece que quando é realizado um pedido, esse produto ele é relacionado naquele pedido. O que relaciona um produto a um pedido é o ID. Então é gravado lá no pedido o ID do produto, 1594. Então de repente você altera esse produto e o cliente acessa os pedidos que ele já realizou, por exemplo, e ele vai abrir e vai visualizar um produto totalmente diferente. Você vai ter um histórico de pedidos na sua loja com produtos que não condizem. Então é muito importante que você, caso esse produto você tenha a necessidade de remover ele, exclua esse produto ou tire da loja. Não altere e transforme em outro, porque o ID vai permanecer e sempre vai ter o vínculo do outro produto. Então é possível que isso gere uma confusão muito grande.
Logo mais a gente tem a coluna do produto. Aqui a gente tem o nome do produto e aqui o sistema ele sugere uma embalagem. Então quando você informa a dimensão do produto, o sistema verifica no sistema de embalagens. A gente tem um tutorial específico falando do sistema de entrega de embalagens. Ele sugere qual que é a caixa ideal que o sistema vai encaixar esse produto. Alguns produtos possuem cores diferentes. Por exemplo, esse produto está marcado como tirar da loja. Esse produto que está com cinza mais escuro e uma barrinha mais cinza, ele tem produtos agrupados. Então ele mostra que esse produto dentro dele tem 3 opções. Então a outra coluna são a quantidade de vezes que esse produto foi vendido. Então você consegue visualizar quais foram os pedidos que esse produto faz parte. Então você clicando nesse link, ele vai exibir aqui um pedido. Por exemplo, eu vou clicar nesse pedido e aqui no carrinho está aquele produto, ok? Então se ele tiver sido vendido 50 vezes, em pedidos 50 pedidos, ele vai mostrar todos aqui. A loja tem o sistema de controle de estoque. Então você marca o controle de estoque, define a quantidade. Isso pode ser aqui nessa página ou dentro da página do produto. E significa que só serão vendidos 5 unidades. Vendeu 2 unidades, ele fica com 3. Vendeu outras 3, o produto ele ficará indisponível, ok? Então o controle de estoque ele é muito importante para você não vender um item que você não tem mais. Então você pode marcar e atualizar todos os itens dessa página. A ordem de exibição ela funciona da seguinte forma: se você quiser organizar os seus produtos na vitrine por ordem, você precisa que todos os produtos tenham a ordem marcada. Então você vai marcar a ordem desse produto, lá em configurações de ordem você vai marcar se ele vai ser por ordem crescente, decrescente, e assim que você atualizar ele vai ser exibido daquela forma. Esse item aqui é muito importante, é o item de atualização. Então todas as atualizações que foram feitas em um produto, o sistema ele registra um log. Então a gente vai visualizar essa tela. Então aqui, por exemplo, a gente informa que esse produto foi alterado dia 27/9. Então ele mostra os dados desse produto na alteração. Então a gente poderia visualizar na lista abaixo quais eram os dados que ele tinha antes dessa atualização. Então se porventura houve uma alteração de preço, aqui a gente teria qual que estava o preço antes dessa atualização e o preço que ficou agora. O mesmo ele diz com a quantidade de estoque, dimensões, então as principais informações do produto a gente consegue visualizar. Quem atualizou, a data, a hora, o IP e o computador. Se você tem uma equipe com 10 pessoas que atualizou um produto e colocou uma informação errada e gerou algum problema, é possível identificar qual computador na sua equipe que gerou esse problema, através de alguns testes e com base na informação que é registrada no SID. O próximo campo é a disponibilidade do produto. Então você pode deixar um produto disponível, pronto para venda, sob consulta com aquele formulário onde o cliente envia um e-mail, indisponível ou tirar da loja. Essa opção VIP, esse título ele é dinâmico, então ele poderia ser um revendedor, VIP, qualquer uma dessas nomenclaturas que você definir. Ele funciona da seguinte forma: você cria um perfil de usuário diferenciado, determina uma faixa de desconto para ele e você diz que quando ele entrar na loja ele vai conseguir ter desconto em alguns produtos. A gente tem um tutorial em configurações que explica como que funciona o sistema de usuários revendedor ou VIP, o nome que você definir. Então você marcando aqui significa que esse produto ele vai poder conceder aquele desconto. Então ele pode adicionar esse produto de baixo e esse no carrinho, só esse aqui vai conceder o desconto. Então aqui o sistema exclui definitivo. Lembrando que se esse produto estiver relacionado a um pedido, ele vai excluir da loja, o cliente não vai conseguir mais visualizar, vai excluir do site de busca, quando o site de busca atualizar a visita na loja, mas ele vai continuar relacionado ao pedido, ok? Então essa página aqui, além de visualizar, você pode clicar em algum produto para visualizar e editar,
ou você pode atualizar essas informações em massa, estoque, ordem, status e o VIP. Então você marca todas as opções e clica em atualizar. Então todo o conteúdo dessa página que você termina a quantidade aqui, ele vai ser atualizado. Acessando a página de produto, nós temos um formulário onde a gente insere as informações que serão utilizadas no cadastro desse produto. Como podemos visualizar, a gente tem várias opções. A gente vai explicar cada opção agora, e esse formulário ele está dividido em 4 categorias. Então aqui nesse menu, nessa barra horizontal, nós temos a opção Informe, Personalize, Relacione e Agrupe. Nós vamos explicar cada item de cada grupo. Agora nós vamos começar pelo item Informe. Os códigos, eles são utilizados para identificação do seu produto. Então a gente tem 3 grupos de códigos: o código interno, código de barras e código do fabricante. O código interno é indicado para ser utilizado caso você tenha alguma ferramenta interna. Essa sua ferramenta, ao cadastrar um item, gera um código. Então você informa aqui no seu produto da sua loja virtual o mesmo código que está no seu sistema interno. Isso vai ser bem importante na hora que você quiser fazer uma atualização de preço ou de estoque, por exemplo, seja através de integração ou através de arquivo. Esse código vai servir para fazer a comunicação, para identificar que o mesmo produto no seu sistema é o da loja virtual. Então é um número que é igual nos dois. Então no seu sistema interno esse número não pode ser repetido, como na loja virtual. Então esse código vai ter essa finalidade. Caso você tenha o código de barra do seu produto, você pode inserir. Ele pode substituir o código interno numa futura integração, desde que você consiga inserir em todos os itens e que você tenha no seu sistema também. O código do fabricante, ele é exibido na loja virtual. Então, quando o cliente acessar a sua loja, ele vai conseguir visualizar o código do fabricante. E esse código também ele pode ser usado na busca. Se você usa, por exemplo, uma equipe de televendas, a sua equipe pode pedir para o cliente procurar um produto pelo código. Às vezes é mais fácil do que ele falar o nome do produto, pode ter produtos similares. Então eu vou clicar nessa opção e ele vai mostrar para a gente onde que aparece o código do produto. Então esse primeiro aqui em cima é na página detalhes do produto, então o código aparece logo abaixo do nome do produto. E na vitrine, quando você acessa as seções, então ele mostra acima do nome do produto o código, ele também vai mostrar no resultado da busca. Agora a gente vai visualizar o bloco de departamentos. A gente tem um tutorial completo que falamos só sobre departamentos. Então aqui a gente vai entender e como que utiliza. Então os departamentos eles são muito importantes para você organizar os produtos. Então você precisa certificar de criar níveis onde seus clientes localizem com facilidade o que eles procuram. E aqui a gente vai relacionar esses departamentos. Então eu vou selecionar o primeiro nível, a seção. Aí o sistema já localiza quais são as categorias que estão vinculadas a ele. E à medida que houver cadastrado níveis abaixo, como a subcategoria e a grade, o sistema vai mostrando. Então esse produto vai estar vinculado dentro desse departamento, ok? O próximo grupo é o grupo de imagens de produto. Então a gente vai visualizar aqui como funciona, o que é cada item e a gente vai ver na loja virtual na prática. Então aqui nós temos o zoom. A gente marcando essa opção, a gente está informando que esse produto, ao passar o mouse, vai ser exibido o zoom. Então a gente tem dois tipos, ao lado e sobrepor. A gente vai olhar os dois agora. A gente tem a foto principal e temos as fotos adicionais. A gente tem a vitrine alt e a vitrine over, banner detalhes e uma imagem XML. Eu vou explicar cada campo, só que eu vou mostrar agora na loja virtual como se comporta o zoom. Vamos visualizar um exemplo agora da imagem com zoom ao lado.
Esse produto, por exemplo, ao passar o mouse, ele vai exibir um zoom do lado direito. Lembrando que a gente consegue configurar o tamanho da janela do zoom e a distância que ele vai aparecer da imagem principal. Essa foto que está aparecendo no zoom é o tamanho original da imagem. Então ele não pega uma imagem pequena e amplia. O sistema ele vai exibir um pedaço da foto real. Então essa foto ela foi para o servidor com mais ou menos 1.200 pixels de largura e com altura proporcional. Então você precisa ter uma imagem grande com qualidade para conseguir utilizar essa funcionalidade. Esse é outro exemplo do zoom, é o zoom que sobrepõe a imagem. Então, ao invés de abrir do lado, o cliente vai passando o mouse e ele vai ampliando a imagem aqui. Então, uma das vantagens é que ele não tira o foco do preço e das outras informações. Logo abaixo, aqui no campo, a gente tem a foto principal e mais 5 fotos adicionais. Essa é a foto principal, a foto grande, e você tem mais as fotos adicionais, que aparecem como miniatura. À medida que o cliente passa o mouse, essa foto é alterada. Nós temos aqui o campo vitrine, alt e over. A vitrine, a gente vai acessar qualquer departamento aqui, por exemplo. Quando a gente fala de vitrine, é esse painel de visualização, onde os itens são visualizados e o cliente pode escolher. Então, normalmente ele navega por um departamento e localiza o item na vitrine. Agora a gente tem um tipo de vitrine diferente. A gente pode usar um tipo de vitrine diferente ou pode usar a imagem vitrine dentro do padrão. Por exemplo, eu poderia trocar essa imagem, ao invés de aparecer a imagem principal, ele carregar uma outra foto. Eu poderia fazer um efeito que ele passa o mouse e ele troca essa foto. Então essa é a vitrine alt e a vitrine over. Então a gente vai visualizar agora um outro tipo de vitrine que as fotos aparecem num tamanho maior. Então aqui a gente utiliza uma vitrine que a foto aparece na vertical. Então dentro da página do produto a foto principal é outra. Então aqui a gente está usando duas fotos de vitrine. Ok? Então é a vitrine a primeira foto e quando você passa o mouse ele mostra a segunda foto. Nesse caso você precisa recortar essa imagem para ficar no tamanho correto da vitrine. Veja alguns exemplos. Agora se a gente acessar a página desse produto, por exemplo, a gente poderia ter uma foto diferente aqui. Então esse é o campo da vitrine. Logo abaixo a gente tem um campo para subir um banner. Esse banner é esse exemplo que logo abaixo da foto do produto a gente pode configurar um banner. Esse banner você não tem uma necessidade de colocar uma medida específica. Então o ideal é você, por exemplo, copia essa tela, abre o seu software de imagem, cola essa tela e você identifica qual tamanho que você tem disponível aqui nesse local. Por exemplo, eu posso criar um banner ocupando toda essa área livre. Ok? Então, o meu banner teria 534 pixels de largura por 142 de altura. Então, aqui eu poderia criar o meu banner. Então, você pode utilizar o banner para preencher e a sua página ficar visualmente com mais harmonia. E o imagem XML ele tem a seguinte finalidade. Quando você sobe uma imagem no Google Shopping, por exemplo, ele não aceita que a sua imagem tenha a marca d'água, que tenha a marca do produto. Então ele aceita só a foto do produto. Então o que você pode fazer? Você pode ter uma imagem principal com a sua marca d'água e pode ter uma imagem sem marca nenhuma, que essa imagem é o que o Google Shopping vai exibir na vitrine dele, ok? Então agora a gente vai falar um pouco de tamanho de imagens. A gente vai dar alguns exemplos de dimensão. Então, para conseguir exemplificar como que funciona o tamanho da imagem, eu vou pegar uma imagem aqui no Google. Então eu pesquisei por câmera digital e eu vou procurar uma foto grande.
Ó, essa foto ela tem 2.712 por 2.000 de largura. Eu vou visualizar a imagem. Se eu der o zoom, a gente consegue ver que é uma imagem bem grande. Eu vou copiar essa imagem, ok? Aqui numa ferramenta de edição de imagens, eu vou abrir um novo documento. Então, quando eu clico para abrir um novo documento, ele vem já com a medida da foto. Esse eu estou usando o Fireworks, mas você pode estar usando um Photoshop, um GIMP, qualquer outro software. Normalmente esse comportamento é parecido. Então a gente clica em OK e eu vou colar essa foto aqui. Eu vou reduzir com zoom. A gente tem uma foto muito grande, mas eu estou com zoom de 16%, ok? Para a gente conseguir visualizar essa foto melhor. Eu vou aumentar um pouquinho, ok? Então aqui é o seguinte, para exibir essa foto na sua loja virtual, o sistema, quando você fizer o upload, ele vai criar miniaturas a partir dessa. Agora é importante que para você utilizar o zoom, por exemplo, você tenha uma imagem num tamanho grande, só que 2.000 é muito grande. Se você tira numa câmera digital a foto, por exemplo, essa foto deve sair com mais de 3.000 pixels. E se sua câmera for essas câmeras de 20 megapixels, você vai sair com fotos muito grandes. Então não é bom, não é indicado, você não deve enviar essa foto gigante para o servidor. Vai demorar muito para fazer o upload, você vai ocupar muito espaço no servidor e todo o processo vai ser mais lento, o processo de redimensionar. Então o ideal é você já mandar a foto grande num tamanho menor. Por exemplo, você pode definir que essa foto vai ter 1.200 por 200. Então, eu estou reduzindo a imagem com proporção. Então, quando tem essa ligação entre largura e altura, qualquer medida que a gente colocar, ele gera uma proporção automática. Então, veja, 800 vai dar por 590. A maioria das fotos, ela dá proporção de 800 por 600, 1024 por 780. Essa aqui, como ela foi recortada, ela tem uma dimensão um pouco diferente. Então, esse aqui já é um tamanho que daria um zoom bom na sua foto. Se você quer um pouquinho maior, essa proporção de 1280, ela seria interessante. Agora, o que é interessante é que você procure ter um tamanho único para todas as suas fotos. Por exemplo, essa eu reduzi com 1280, mas eu vou criar um palco novo. Então, para mim criar um palco com uma proporção, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro eu vou criar uma imagem com 800 por 600, que é uma referência fácil de lembrar, que durante muito tempo a gente teve resolução de computador com essa medida, para quem usou o computador há uns anos. Clicamos aqui. Então eu tenho uma imagem nova com 800 por 600. Então a partir daqui, qualquer medida que eu alterar, ele vai ser nessa proporção. Por exemplo, eu vou inserir 1280. Então essa proporção de 1280 é por 960. Então eu posso até, vou diminuir o zoom. Eu posso até deixar essa imagem branca salva no meu computador e sempre que eu for reduzir uma imagem, eu copio essa imagem, vou dar um Ctrl X e eu colo dentro desse palco. Então todas as fotos que eu utilizar no computador eu vou centralizar aqui dentro. Todas as fotos que eu vou subir para a loja virtual, ele vai ter esse mesmo padrão. Então a sua vitrine vai ficar muito mais organizada, porque se uma hora você sobe uma foto desse tamanho, outra hora você sobe uma foto retangular, outra hora você sobe uma foto vertical. Então a sua loja vai ficar muito desorganizada a sua vitrine. E depois que você terminar todo o cadastro, para você voltar refazendo as imagens, vai dar um trabalho. Você pode fazer também, conforme eu expliquei em outro tutorial, você pode seguir um padrão de fotos quadradas, por exemplo. Aqui eu poderia ter um tamanho de 960 por 960. Então eu centralizaria a foto aqui dentro. Ok? Então lembrando que quanto mais próxima a foto tiver das extremidades, maior essa foto vai aparecer. Porque normalmente o fundo da página da sua loja virtual, ele é branco. Então a sua foto, se você coloca uma foto, por exemplo, aqui
quando você subir ela para o sistema, esse fundo aqui vai criar esse espaçamento da outra foto, então vai dobrar esse espaço, sua foto vai aparecer pequeno, mesmo que você determine um tamanho maior para exibição. Então, se você quiser uma foto maior, quanto mais próximo da extremidade ela tiver, maior ela vai aparecer, ok? Então, essa é uma outra dica que você pode utilizar. Então, aqui seria o tamanho da imagem. A gente está vendo ela menor porque a gente está com zoom de 33%. Então, podemos imaginar que esse é o tamanho que seria exibido na sua página de detalhes do produto. Então, aqui, por exemplo, se o cliente entrasse na página da vitrine, ó, ele poderia ver a imagem desse tamanho, ok? A gente está com zoom de 12%. No caso, o sistema cria essa miniatura. Então, ele entrando na página do detalhes do produto, ele poderia ver uma imagem maior. Agora, o que é importante é que ao cliente passar o mouse aqui nessa foto, utilizando o zoom, ele veria ela em 100%. Eu vou ampliar para 100%. Então, seria isso que ele iria ver. Então, como ele ia passar o mouse aqui nesse pedaço, por exemplo, ele ia visualizar esse... Ele iria visualizar esse pedaço, por exemplo, da foto real. Veja que à medida que ele navegasse com zoom, ele ia ver somente esse trecho, ok? Então, é importante que você tenha uma foto grande. Então, veja que essa foto com 1280, ela dá um zoom muito bom. Então, a sua foto tendo uma boa resolução, ela vai dar um zoom muito bom. Então, esse é um aspecto importante. Na hora de você salvar o seu arquivo, você pode salvar esse arquivo em alguns formatos. Por exemplo, eu posso salvar em PNG. O PNG normalmente ele aceita fundo transparente, só que você vai subir com fundo chapado, com fundo com a cor estática. Porque quando você sobe a foto, o sistema ele vai criar miniaturas. Se você subir com fundo transparente, ele vai distorcer essas miniaturas das vitrines. Então você vai salvar como JPEG, ou como PNG, ou como GIF. No caso do PNG tem um detalhe que é importante. Então, mesmo eu salvando essa foto aqui como PNG, eu corro o risco dessa foto estar em camada. Por exemplo, eu vou criar qualquer coisa aqui e ele cria uma nova camada aqui do lado. Então, quando eu salvar essa imagem, ele vai salvar ela no formato de edição. Então, vai ficar pesado o arquivo. Então, quando é um PNG, o que normalmente eu faço é exportar essa imagem. Então, eu escolho uma ferramenta para exportar, seleciono o formato, PNG 32, exporto. Então, essa imagem ela vai em uma camada só e fica mais leve. Você pode utilizar também outros formatos como o JPEG. No caso desse formato, você tem até 100% de resolução, que ela não perde nada de nitidez. Porém, ela fica muito pesada. Então, se você abaixar, você pode ver aqui do lado no preview que ele vai estragar a resolução. Ele vai deixar ela em pixels. Então, você vai aumentando essa resolução, a imagem vai ficando mais pesada, ok? Na minha experiência, eu salvo imagens com 80% e eu não tenho problemas de resolução. A perda ela é muito pequena, ela é insignificante, visto que a qualidade, o peso da imagem, ele compensa, ok? Então, tem alguns casos que você vai precisar ter 100% de acordo com a foto do seu produto, mas se você exportar com 80%, você não tem problema. Você pode salvar ela em GIF também. O GIF normalmente ele dá um peso bom para sua imagem, ele não perde resolução. Uma desvantagem que eu vejo do GIF é que se eu quiser editar essa imagem depois, ele não vai ter opção de usar novas cores. Porque quando eu salvo com GIF, ele fecha a imagem com aquela paleta de cores que ele já tem. Então essas aqui são todas as cores que essa foto possui. Então na composição dessa foto possui essas cores. Então se eu quiser salvar como GIF e colocar um vermelho, por exemplo, que não tem aqui, ele não consegue. Eu tenho que mudar o formato da imagem. Então o JPEG é um formato bem versátil e PNG é um formato muito bom também. Eu gosto muito do PNG. Mas desde que seja exportado e não salvo em camadas, senão o arquivo fica muito pesado, ok? Então a gente falou aqui um pouquinho de tamanho da imagem. Formato da imagem, zoom, o que é a vitrine e qual a finalidade. Então agora que a gente já entendeu como que funciona a imagem, a gente vai para o próximo bloco. Mas lembra-se que não faz todo o cadastro para depois testar. Cadastra um produto
e acessa a loja virtual, você tem acesso à loja, mesmo que ela não esteja disponível para venda, você tem acesso com senha, acessa o produto, você não vai levar mais que 1 minuto para acessar esse produto. Você cadastrar tudo e depois ver que você poderia melhorar algo, vai te dar muito trabalho, o retrabalho ele é muito ruim. Então, você acessando o produto após o cadastro, você pode visualizar o que você pode melhorar. De repente, o tamanho da imagem do zoom, você pode colocar mais informações, o detalhe, as características. Então, termina de cadastrar um produto, acessa, aí você vai para o próximo, ok? Essa é uma dica que eu deixo aqui na parte de imagens de produto. O próximo bloco que a gente tem é o bloco de dimensões. Esse bloco ele é bastante importante. As dimensões de produtos, elas são muito importantes. Então aqui você vai selecionar o tipo de embalagem que pretende utilizar nesse produto. A gente utiliza o tipo caixa para todos os produtos que puderem ser acondicionados nesse formato, pois a plataforma ela tem um sistema que acumula itens no carrinho de compras através do sistema de embalagens. Por exemplo, você tem uma embalagem de 20 centímetros de comprimento por 20 de largura por 10 de altura e você coloca um produto pequeno de 10 por 10 por 10. Então ele vai ocupar um espaço da embalagem. Eu vou citar um exemplo aqui. Então aqui a gente visualiza a caixa principal, essa com linha vermelha. E quando um cliente adiciona um produto ao carrinho, ele está condicionando a medida daquele produto, aquela embalagem dentro da caixa principal. Então a gente pode observar aqui as caixas de outros produtos sendo adicionadas. Então o sistema ele vai condicionando os produtos dentro da caixa principal. Então por isso é tão importante que você coloque as medidas corretas aqui no sistema e que você utilize o sistema de embalagens. A gente tem um tutorial específico. A gente utiliza esse sistema de embalagens para criar embalagens onde os seus produtos tenham um condicionamento melhor e que o valor de entrega seja menor. Então a gente voltando nas dimensões, então lembrando que a dimensão da embalagem não é a dimensão do produto exato, e sim da embalagem do produto. Então seria a dimensão da embalagem que você vai levar no correio. Um ponto que a gente tem que levar em conta e que tem que analisar é o seguinte: se você coloca o tamanho do produto e o cliente compra um produto, ele pode ter uma embalagem menor para realizar o cálculo do frete. Então aqui o tamanho que a gente tem que levar em consideração é o tamanho do seu produto embalado. Por exemplo, a gente vai ter uma caixa e a gente vai colocar 3 produtos embalados dentro dessa caixa, ok? Então é importante ter a dimensão real desse produto e o peso desse produto, pois o correio vai utilizar as medidas para fazer o peso cúbico e vai usar o peso real também, caso ele ultrapasse o limite de cálculo de peso cúbico. Então esse ponto é muito importante. Tem muitos casos que a gente percebe, o cliente ele ignora esse ponto, ele não coloca uma medida ou coloca uma medida qualquer, e quando o cliente adiciona um produto no carrinho e vai calcular o frete, o valor do frete fica muito alto. Então o cliente acaba não comprando. Então você levar em consideração que o frete é uma variável para o cliente fechar o pedido, então você vai procurar colocar as dimensões mais próximas da realidade possível. Acompanha o pedido, o cliente fez um pedido, verifica o valor do frete, você pode trabalhar as dimensões do produto e as dimensões das embalagens para conseguir um valor do frete mais justo para o seu cliente. Opções de entrega. As opções de entrega elas são individuais, então dessa forma você pode ter uma mesma compra, produtos com diferentes opções de entrega. Você pode conferir as regras no nosso documento de cálculo de frete. Então aqui você marca quais são as opções de frete que esse produto vai utilizar. Por exemplo, esse produto pode ter Sedex e PAC. De repente o cliente adicionou um outro produto que ele só entrega por transportadora. Então todos os itens desse pedido eles serão exibidos apenas como transportadora. Essa é uma das regras. Opções de entrega. As opções de entrega elas são individuais.
Dessa forma, você poderá ter uma mesma compra, um carrinho de compras com produtos diferentes, com diferentes opções de entrega. Então aqui você vai marcar quais as opções desse produto. Então você precisa entender que há algumas limitações. Lá na página de configurações de entrega, a gente pode visualizar as limitações de medidas do correio, por exemplo. Vamos acessar aqui. Então aqui, por exemplo, a gente consegue visualizar quais são os limites do correio, ok? Então o correio para o Sedex e para o PAC, ele tem um comprimento mínimo, ele tem uma largura mínima e tem uma altura mínima. E a soma dessas larguras não pode ultrapassar uma medida também, ok? Então você tem uma embalagem que ela tem que ter um mínimo 16 centímetros de comprimento, o máximo tem que ser 105. A largura, o mínimo é 11 centímetros, o máximo é 105. Só que a soma do comprimento, da largura e da altura, ela não pode ultrapassar 200 centímetros, ok? Então, essas medidas são importantes. Então, se você está cadastrando um produto aqui e você sabe que esse produto tem 1,10 m, você não precisa marcar Sedex nem PAC nele. Você vai verificar qual transportadora. Ou você pode ter um produto que pode ser entregue com PAC grandes formatos. Então, você marca o PAC grandes formatos. Então, na hora que cadastrar o produto, procure identificar quais são as opções de entrega já para eles. Então, você tem do correio Sedex, o e-Sedex você precisa ter contrato. O Sedex hoje, o Sedex a cobrar, o Sedex 10. O Sedex hoje e o Sedex 10 é muito importante que você precisa levar em conta que se o cliente fizer um pedido até determinado horário, você não consegue mais entregar no Sedex hoje. O Sedex 10 também não são para todas as regiões. Para você mandar uma modalidade dessa mais expressa, você tem que ter um sistema de aprovação de pagamento muito rápido. Então pode ser que você utilize um PagSeguro e ele às vezes ele aprova em minutos, às vezes ele aprova na hora, mas em alguns casos ele pode levar 2 dias. E se o cliente comprou que quer receber no dia seguinte, você pode ter um problema. Então leva isso em consideração na hora de definir a opção de entrega. No caso da entrega própria, a gente tem um manual específico de opções de entrega, mas no caso da entrega própria, você está se prontificando a entregar esse produto. O sistema ele não está utilizando peso nem dimensão para fazer cálculo de frete, então vão ser todos os produtos em uma entrega. A retirar, você está avisando para o cliente que ele pode comprar na loja virtual e pode retirar na loja física. Em alguns casos isso é bom, mas você tem que tomar muito cuidado, porque existe casos que o cliente ele faz uma compra na sua loja virtual, paga com cartão de crédito, um cartão que é clonado, alguma coisa do gênero, por exemplo, e logo em seguida ele já vai na sua loja retirar. Então não deu tempo de você fazer uma análise de risco, de fazer uma pesquisa, e ele já vai retirar o produto. E você, como ele está ali na sua loja, você se sente mais seguro e entrega o produto. Aí depois você vai descobrir que o antifraude não aprovou o pedido. Então tem que ficar atento a isso também, ok? Então, frete grátis, você pode disponibilizar o frete grátis por estado, por valor ou por produto. Então, se você marcar aqui nesse produto que ele tem frete grátis e o cliente adicionar 2 produtos no carrinho, por exemplo, um com frete normal, outro frete grátis, então esse aqui ele não vai entrar no cálculo. Então, é como se só houvesse um produto no carrinho de compras. As transportadoras, você pode inserir quantas transportadoras você quiser. Você pode ter transportadoras por região, por exemplo. Você pode adicionar uma transportadora para o norte, para o nordeste, outra para o sul, para o sudeste. Enfim, você determina quais são os estados que vai poder usar cada transportadora. Então você pode ter várias parcerias e aqui no produto você marca qual que pode ser utilizada. Logo abaixo a gente tem o bloco de XML. O arquivo de XML ele é gerado aqui na área administrativa, na área de criação XML. Então você cria o padrão de acordo com o Google Shop. A gente tem um manual específico do gerenciador de XML. Então, uma vez você criado esse XML, você pode marcar em cada produto se ele vai para esse comparador de preço ou não, se ele vai para esse shopping ou não. Você pode ter um buscapé, por exemplo, e você quer mandar só alguns produtos.
Então você marca aqui qual é o produto. Então depois você atualiza esse XML na loja e todos esses produtos já passam a fazer parte desse arquivo e atualizar o seu comparador de preço. Disponibilidade e destaque. O destaque ele influencia no posicionamento do produto dentro dos departamentos. Você coloca um produto em evidência em um menu, por exemplo. Então aqui a gente vai visualizar na loja virtual como que funcionam esses destaques. Por exemplo, o destaque seção ele vai fazer com que esse produto apareça no posicionamento privilegiado dentro da seção. Então ele vai ignorar a ordem de exibição, que seja alfabética, ascendente ou descendente, por exemplo, ou por ordem, e ele vai colocar esse produto numa posição privilegiada. O destaque home faz com que esse produto apareça na página inicial da loja virtual. Então a gente acessando aqui a loja virtual, por exemplo, ele tem alguns produtos que aparecem aqui nessa página. Então esses produtos que aparecem aqui na página inicial da loja são produtos que têm o destaque home. Você tem também o destaque no menu vertical. Aqui no menu vertical, por exemplo, a gente tem alguns produtos em destaque. Então a gente tem também o destaque no menu horizontal. Então aqui, quando a gente marca esse produto no menu horizontal, a gente precisa atualizar os departamentos para gerar o arquivo do menu, ok? Então aqui no menu horizontal, esse que aparece logo abaixo do topo da sua loja virtual, alguns a gente vê que a gente tem um produto em destaque. Por exemplo, essa câmera fotográfica. Então você pode marcar um produto aqui. Quando você atualizar e gerar um novo arquivo, esse produto aparece em destaque aqui nesse menu. O item novidade até, ele coloca uma barrinha de novidade no seu produto. Por exemplo, esse produto. Então, até a data que for informada, ele vai ter essa barra de novidade. E quando você acessar o produto, ele vai ter uma barrinha embaixo do botão de comprar, novidade. Então, você marcando essa opção novidade, você coloca a data, até que data que vai aparecer aquela tarja, aquele ícone. E você, caso não queira que esse produto apareça como novidade, você pode colocar uma data retroativa. Mais vendidos. Na sua loja virtual, sempre que um produto ele é vendido, ele adiciona uma soma na quantidade de itens vendidos. Então, se ele é cancelado, ele subtrai, mas à medida que você tem itens vendidos, mais vendidos, ele aparece no menu da sua loja virtual. Em alguns casos, alguns produtos o cliente não quer que ele apareça, que são produtos que são complementares, mas ele não quer que ele apareça no item de mais vendidos. Então, no nosso sistema, a gente não permite que o cliente interfira na quantidade de posts mais vendidos. Então, isso garante com que os mais vendidos realmente sejam produtos reais. Portanto, o que a gente permite é que você exclua alguns itens do mais vendido. Então, de repente, você quer que o produto que está ali em terceiro tenha mais visibilidade, porque é mais interessante para você, você vai ter que ocultar os outros dois itens. Então você pode marcar oculta e esse produto não vai aparecer no menu de mais vendidos, ok? Então esse é o bloco de disponibilidade. Agora a gente tem um bloco bem interessante aqui, que é o controle de estoque. Então na sua loja virtual você tem algumas opções que você disponibiliza um produto, que você consegue criar uma visualização diferente dele. Por exemplo, aqui no bloco disponível, a gente tem o primeiro, que é o sob consulta. O produto aqui nesse caso, ele não poderá ser vendido, ele vai exibir um formulário. Vamos acessar um produto agora sob consulta para a gente entender melhor. Então aqui na vitrine, quando o produto estiver sob consulta, ele vai exibir esse ícone e a gente acessando o produto, a
gente vai verificar, ele não tem o botão de comprar e vai ter um formulário onde o cliente pode preencher e ao enviar ele vai para o e-mail do cliente, uma cópia para o lojista. Para o lojista ele vai aparecer aqui na área administrativa também, na área de gerenciamento e de contatos. Então aqui a gente tem as mensagens que vieram sobre o formulário de sob consulta, os novos e os que foram respondidos, ok? Então esse é o item sob consulta. O indisponível, vamos acessar um outro modelo aqui. Esse produto está indisponível. Significa que ou o lojista ou você lojista colocou esse produto como indisponível, que você não quer que ele seja vendido, ou ele tinha controle de estoque e quando foi vendida a última peça ele ficou indisponível. Então aqui o cliente pode deixar o nome e o e-mail dele e gravar essa mensagem, esses dados aqui. Então esse produto, quando ele estiver ativo novamente, quando você lojista ativar esse produto, então o sistema vai enviar um e-mail automático para os seus clientes que relacionaram o e-mail dele nesse produto, ok? E a gente tem a opção tirar da loja. Quando marcar tirar da loja, esse produto não aparece na loja virtual em nenhum local. Ele fica na área administrativa, ele contabiliza como um produto, portanto ele não é exibido nem na busca, nem em nenhum local na loja virtual. Então se é um produto que você acredita que ele pode voltar a ser vendido, mas que você ainda não tem ele, você pode tirar ele da loja. E o disponível, o produto ele está normal, disposto à venda, como um produto que a gente pode acessar aqui, ele está pronto para venda, então o cliente pode clicar e realizar a compra desse produto, ok? Então a gente pode utilizar aqui o controle de estoque. Então quando eu clicar ativar controle de estoque, a loja virtual vai verificar esse produto. Se eu marcar o controle de estoque e eu não tiver uma quantidade, esse produto vai ficar automaticamente indisponível. Então é importante, se eu marquei o controle de estoque, eu vou precisar checar as quantidades. Então vamos imaginar que eu tenha 5 unidades, ok? Então esse produto só vai ser vendido a 5. A hora que vender a última peça, esse produto fica indisponível. A gente vai fazer um teste aqui de como limitar a venda de um produto por cliente. Por exemplo, eu vou marcar que esse produto o cliente pode comprar no máximo 5. De repente você tem uma promoção e você não quer que um cliente só compre todos os itens do estoque. Então você vai dizer que esse cliente só consegue comprar 5 unidades. Então o que a gente vai fazer? 5, atualizei esse produto, agora eu vou acessar esse produto aqui na loja virtual. Então vou carregar esse produto e vou adicionar esse produto ao carrinho, por exemplo. Então aqui eu tenho 20 estoque, só que eu só posso adicionar o máximo de 5, ok? É o máximo que eu posso adicionar nesse carrinho de compras, ok? Então esse é o recurso de limitar venda. Então eu posso limitar a venda em 5 unidades, eu posso... Agora aqui esse alerta mínimo significa o quê? Que se você tem no estoque 10 e quando ele chegar em 2 unidades, ele vai aparecer aqui na página principal. Aqui na página principal da loja, ele vai aparecer que esse produto precisa repor o estoque. Estoque zerado, então estoque mínimo. Então você vai ter esse grupo, então você vai lembrar de visualizar que esses produtos chegaram na quantidade mínima e precisa repor, ok? Ele aparece na página principal da sua loja virtual. Então aqui a gente tem mais um item que é definir quantidade mínima. E a quantidade mínima de compra tem que ser 10 unidades, ok? Então quando o cliente adicionar no carrinho, ele vai adicionar 10 unidades. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos acessar um produto. Esse produto ele tem uma compra mínima de 10 itens. Então se eu adicionar esse produto ao carrinho de compras, ele adiciona 10 itens. Eu não posso comprar menos que isso, ok? Então aqui é o que é referente ao controle de estoque. Lembrando que o estoque você consegue atualizar ele
na página de atualização em massa, você pode atualizar ele por arquivo, seja uma planilha Excel ou um arquivo de texto, ou você pode controlar ele direto pela plataforma. Esse recurso é muito importante para você garantir a disponibilidade de um item, ok? Então, sempre vender um produto fora da loja virtual e você usa um estoque só, tem que lembrar de dar baixa no estoque da loja, senão vai dar diferença. O próximo campo é o título do produto. O título do produto ele é estratégico, ele tem uma grande influência para o posicionamento do seu site e mecanismo de busca. Vamos fazer uma busca aqui de um exemplo. Vou acessar o Google. E vou procurar por um produto, por exemplo, câmera digital Sony. Então aqui no resultado da busca a gente pode ver o nome do produto. Veja que esse primeiro produto que apareceu da Lojas Americanas, o título do produto é esse, câmera digital 3D Sony Cybershot DSC. Então aqui a pessoa que procura câmera digital, ele consegue localizar você pela busca. A pessoa que procura câmera digital 3D, ele consegue localizar. A pessoa que procura câmera digital DSC, ele acha. A pessoa que procura só pelo código ou câmera 18 megapixels, ele encontra. Então, é muito importante que você tenha um título estratégico e que esse título responda às principais perguntas do cliente. Isso vai fazer com que a sua página tenha um posicionamento melhor no site de busca. Então, quando você cadastrar um produto, procura colocar um título relevante, um título estratégico. Então, muitas vezes o pessoal vai cadastrar uma câmera Sony, ele digita só câmera Sony, ou ele vai digitar só o código do produto. Então, isso é muito ruim. Então, o seu cliente não vai conseguir localizar você no site de busca. Então, procura colocar um título mais completo. Tente colocar no seu produto no título do seu produto a principal palavra-chave desse produto. Então o título ele vai influenciar sim de forma positiva no seu posicionamento, na forma com que sua página é localizada, ok? Então aqui a URL amigável do produto, ele é baseado no título. Então esse é o nome que vai aparecer aqui na loja. Por exemplo, eu vou acessar um produto. Então, o nome do produto, teste suplemento, ele aparece aqui na URL amigável. Então, em muitos casos, ele pode ser utilizado exatamente o nome que você inseriu no título, ele convertendo, ele fica uma boa URL, mas às vezes ele não é essa a melhor opção. Então, após você inserir o título, você pode ajustar essa URL amigável para que ele fique da melhor forma. Ela não pode ter espaço, acentuação, nenhum caractere estranho. Então, quanto melhor ficar essa URL, melhor o site de busca ele identifica. E a forma de entender se ele está bom para o site de busca é você entender que o cliente vai conseguir interpretar essa URL com facilidade. A descrição rápida, ela aparece logo abaixo das informações do produto. Vamos visualizar um modelo. Então, nesse produto, a gente tem um bloco que é a descrição. A descrição é uma frase que ela vai se separar das características e ela tem como objetivo despertar o interesse do cliente. É como um vendedor em uma loja que quando o cliente pergunta sobre o produto, ele cita uma principal característica que faz com que o cliente tenha interesse naquele produto. Então, você usar a descrição dessa forma, ele vai gerar com que o cliente tenha interesse em ler o restante do conteúdo das características, porque aqui nesse bloco ele vai ter as principais informações que ele procura nesse produto, ok? Então, a descrição, se você não preencher o bloco de meta tags do produto, essa é a descrição que vai aparecer na meta tag. Então, você pode ter uma descrição para o Google, uma para a sua página, ou você pode utilizar a mesma.
Então, a descrição ela é muito importante para você, ok? Então, aqui nesse campo a gente insere a descrição, algo com um não muito grande. Não coloque características técnicas, medidas dentro da descrição. Coloca uma frase no máximo de 2 linhas, ok? Então agora a gente tem o campo mais importante, que seria o preço que o seu produto será vendido. Então a gente vai acessar alguns produtos aqui na loja para visualizar a forma com que o preço é exibido. Por exemplo, esse aqui é o campo de preço normal, ok? Então você pode ter o preço normal e o preço antecipado. Veja que esse produto ele dá um desconto para pagamento com boleto, depósito ou transferência. Esse é o preço antecipado. Agora a gente também tem o preço promoção. Vamos localizar um exemplo. Esse exemplo, então ele mostra o preço de por, que é o preço promocional. Então quando a gente acessa a página do produto, ele também mostra que o preço antes era R$ 3.800 e hoje é R$ 3.600. Então esse é o campo de preço de promoção, ok? O preço promoção, o preço antecipado e o preço revenda. O preço revenda ele vai aparecer para o cliente a partir da compra dele por determinado quantidade. Por exemplo, aqui ele vai comprar um produto a partir de 10 unidades. Eu vou mostrar um exemplo prático aqui. Vamos acessar um produto. Esse acesso da loja virtual que você está vendo nesse vídeo, essa loja modelo, ela está disponível para o seu acesso. Então você pode vir aqui e fazer o mesmo teste que nós estamos fazendo. Essa seção a gente criou específico com produtos com configurações diferentes, ok? Então agora a gente vai testar o produto com preço revenda. Então esse é um produto que a gente cadastrou para testar a funcionalidade de revenda. Então veja que ele custa R$1.000, preço promoção R$900, ou se você comprar a partir de 4 itens, você paga R$600. Então vamos fazer um teste. Eu vou comprar esse produto, ok? R$900. Eu vou comprar 3 itens, R$900 cada um. Agora eu vou comprar 4 itens, R$601. Então você consegue fazer um preço diferenciado para a pessoa que compra a quantidade. Esse é o preço revenda. Unidade. Esse aqui é a unidade de medida. Por exemplo, você pode ter um preço de produto e o cliente pode ter a sensação que ele está comprando, por exemplo, um pacote. Que ele está comprando vários. Então você pode colocar ao lado do preço uma unidade. Então ele vai saber que aquele ali é UN de unidade ou é CX de caixa. Ok? Então essa unidade ela vai aparecer ao lado do nome do produto. Por exemplo, esse aqui a gente colocou pote. Então ela poderia ser UN ou poderia ser caixa, CX. Então esse é o campo unidade. Preço em dólar. O preço em dólar, às vezes você tem um produto que ele não vai ser vendido na loja porque a venda é somente real. O sistema de pagamento ele é integrado sempre em reais, mas você vai querer mostrar o preço em dólar do produto, ok? Só que esse produto, quando ele exibir um preço em dólar, ele não vai ser vendido. Então ele vai mudar a unidade de valor. Ele, em vez de mostrar o R cifrão, ele vai mostrar o valor do dólar. E esse produto não vai ser vendido, é apenas para exibição. Sob consulta, caso você tenha marcado a disponibilidade sob consulta, você pode ocultar o preço. Então você não quer que o cliente saiba quando aquele preço custa. Ou você pode deixar o preço normal como 0,00, ou você deixa o preço original dele e oculta o preço quando sob consulta, ok? A gente tem uma funcionalidade no manual de configurações, a gente descreve esse item, mas basicamente o item revendedor, ele pode ter vários nomes, pode ser revendedor, pode ser cliente VIP, mas ele funciona assim, você cria uma faixa de desconto aqui em configurações. Então, aqui na área de configurações, a gente tem um grupo especial, revendedores, VIP, seja o nome que você determinar. Então aqui a gente informa um percentual de desconto que esse usuário pode ter, ok? Então a gente vai determinar que ele tem 20% de desconto, depois a gente vai lá na página de clientes em gerenciamentos, a gente marca que esse cliente pode ter desconto para revendedor ou VIP,
ou especial. Então você marca no cadastro desse cliente que ele vai ter desconto. Aqui você coloca uma data, quando você marca aqui sim, até quando que vai ser a validade desse desconto. Pode ser de 1 ano, pode ser de 1 mês. Ok? Então você voltando aqui no produto, você está marcando que esse produto vai poder dar desconto de 20% para cliente que tem um nível de revendedor marcado. Então essa é a funcionalidade desse campo. Você tem também aqui o oferta especial. O oferta especial é aquele que a gente tem um timer que mostra do lado do produto, ok? Esse exemplo. Então a gente tem um timer, ok? Então aqui no cadastro do produto a gente informa até quando que vai ser essa oferta e qual vai ser a ação que ele vai executar. Se ele simplesmente vai remover o preço promocional, inativa o produto ou tira totalmente da loja. Então aqui nesse bloco a gente diz respeito a preços, ok? A exibição de preço na vitrine, a gente tem algumas configurações. A gente pode exibir preço normal e promoção, ou a gente pode destacar o preço antecipado. Então a gente pode fazer isso de forma individual. Então quando a gente está aqui na vitrine, o preço que ele dá ênfase aqui, ele pode ser o preço antecipado e não o preço normal. Então isso a gente configura aqui. A gente pode, por exemplo, exibir informações de pagamento antecipado. Vamos ver um exemplo aqui. Ó, esse daqui ele está mostrando informação de pagamento antecipado embaixo. Agora a gente pode ter outro produto, por exemplo, que ao invés de a informação de pagamento antecipado, ele mostra o parcelamento, ok? Vamos verificar um exemplo. Ele mostra parcelamento desse produto. Veja que o produto do lado ele mostra o preço antecipado. Então você consegue configurar isso de forma individual. Além de que você pode também mostrar o preço revenda. Caso esse produto tenha o preço revenda, em vez de mostrar o preço normal, você mostra o preço revenda. Então você consegue controlar o produto na maioria das funcionalidades de forma individual. Isso ele dá muita flexibilidade para você, ok? A gente tem aqui o banco de ícones, mas eu vou falar do preço de custo. O preço de custo ele não é exibido em nenhum local para o cliente. O único objetivo desse campo é você contabilizar o que você tem de estoque de produtos. Então aqui na sua área administrativa, na página principal, você vai ter o bloco preço de custo, estoque versus custo. Então você consegue ver a quantidade de produtos que você tem, a quantidade de produtos que você informou o preço de custo e quanto você tem em estoque de produtos. Então esse recurso ele é opcional e serve apenas para você ter uma base de quanto que você tem de estoque de produtos, ok? Agora a gente vai falar do banco de ícones. A gente pode observar aqui na vitrine que a gente tem produtos que tem ícones. Por exemplo, esse tem o ícone de frete grátis, esse tem o ícone de entrega expressa. É um ícone personalizado, ok? Então aqui na sua área administrativa você tem um banco de ícones, ok? Então eu vou clicar para visualizar esse banco de ícones. Então esses são os ícones que já tem pré-cadastrado. Então quando você cadastra um ícone, por exemplo, aqui, quando você cadastra um ícone, você informa o arquivo do ícone e o nome do ícone, ok? Depois na edição desse ícone você vai marcar se esse ícone é na vitrine ou não. Se esse ícone vai aparecer na vitrine, ele é o ícone menor. Se esse ícone vai aparecer embaixo do botão comprar, ele é o ícone maior. Então você vai marcar se ele vai ser na vitrine ou não. Então aqui, se nesse produto que eu estou cadastrando, eu quero mostrar uma imagem dentro do produto, entrega expressa e um na vitrine, ele vai ficar dessa forma. Ele vai mostrar um ícone na vitrine e quando eu clicar, ele vai ter um ícone maior dentro da página de detalhes do produto. Então esse é o banco de ícones. Você pode criar vários ícones e você marcar o ícone que você quiser. Por exemplo, você pode colocar entrega grátis sul e sudeste, você pode colocar entrega expressa, você pode utilizar isso para várias opções. Você tem flexibilidade de criar os ícones de acordo com a necessidade, ok? Então aqui a gente tem a aba Informe. Então a gente procurou agrupar nessa aba, nesse grupo, as principais informações. Você preenchendo todas essas informações, você já tem um cadastro de produto com bastante dado, com bastante configuração. Agora, nós temos outros grupos que vão auxiliar que você personalize ainda mais esses produtos. Por exemplo,
Na aba Personalize, a gente tem a opção de você inserir vídeo. Aqui eu vou acessar um vídeo no YouTube, vou selecionar a URL e vou colar nesse campo. Esse é um exemplo de vídeo. Na loja virtual ele vai funcionar da seguinte forma. O sistema vai exibir a imagem ela é retirada do próprio vídeo. O YouTube faz isso de forma automática, então quando você clicar, você vai visualizar o vídeo no YouTube, ok? O próximo campo é o link externo. Então você pode inserir aqui um link para uma página de um fabricante, por exemplo. Vamos ver um teste. Então aqui esse produto, por exemplo, a gente tem a opção de um link, onde você pode clicar e ir direto para o site do fabricante. Esse link ele pode abrir na própria página ou pode abrir uma página nova. Então eu clico aqui, ele vai abrir a página nova que eu coloquei o link, ok? Ou ele poderia abrir na mesma página. Eu vou citar um exemplo. Eu vou alterar esse produto. Para abrir numa janela interna. Vou atualizar a informação. Vou atualizar a página do produto. E volto a clicar no link. Ok? Então ele está navegando numa janela interna dentro da sua loja virtual. Essa opção ela é interessante para usar para você criar uma tabela de tamanhos, por exemplo, uma tabela de medidas. Então você coloca no título, consulte a tabela de medidas, aí na hora que você clica ele abre essa tabela. Esse ícone é bem interessante para esse aspecto. A gente tem algumas opções, a janela externa, que foi o primeiro teste que a gente fez, o janela interna. A gente tem o redirecionamento direto. De repente esse produto você não tem mais, mas você gostaria que ao cliente acessar esse link já está distribuído em outros sites, por exemplo, em blogs, você gostaria que quando ele fosse acessado, ele fosse redirecionado para um local. Então você coloca um redirecionamento direto. Agora, se você cadastrou esse produto em outro local, por exemplo, em outra página, você usa o 301, porque quando você usa o redirecionamento 301, ele avisa para o Google, por exemplo, que quando ele acessar esse link, aquela vai ser a página que vai substituir a anterior. Então ele passa uma relevância para aquela página, ok? Então aqui é o bloco de link externo. O próximo bloco é o arquivo para download. Você tem alguns produtos que eles têm o arquivo para download. Por exemplo, esse produto ele possui um link para download abaixo nas miniaturas. Então, se você clicar, você consegue visualizar e abrir esse arquivo. Então, essa é a opção para download. Aqui, o prazo de entrega, a gente tem que considerar o seguinte. Em configurações de entrega, nós temos um grupo específico para prazo de entrega. Ok? Então aqui a gente vai determinar para cada estado qual o prazo de entrega. SEDEX, ECEDEX, PAC, enfim. Em transportadora, na própria transportadora você coloca o prazo de entrega para a cidade. Lembrando que o prazo de entrega, a loja mostra para o cliente que é após confirmação de pagamento. Por exemplo, eu vou clicar nesse produto. Vou calcular o frete. Então, prazo de entrega de 4 a 15 dias úteis após confirmação de pagamento. Isso com PAC, ok? Então, a gente tem aqui na tabela um PAC que são 15 dias úteis para São Paulo, no caso.
Então a gente tem uma tabela que a gente configura o prazo mínimo também. Lá em configurações de entrega, a gente tem um manual específico. Então o que a gente quer dizer é o seguinte, que você tem por padrão, cada opção de entrega tem o seu prazo. Então se de repente você muda o prazo de entrega para o Ceará, por exemplo, de 15 para 20 dias, o que vai acontecer? Todos os produtos da loja, eles passam a ter esse prazo novo. Só que você pode utilizar o prazo de entrega, por exemplo, de forma individual. Você pode ter um produto que tenha um prazo de entrega de 30 dias. Lembrando que, se o cliente adicionar esse produto de 30 dias e outro de 10 dias, o prazo de entrega que vai ser dado para o cliente é o maior prazo, ok? Então, caso você vá utilizar o prazo padrão, que é mais indicado, você deixa marcado esse campo. Caso você queira um prazo personalizado, a gente vai visualizar a tabela de prazos personalizados. Então, a gente clicando nessa ferramenta, ele abre a tabela de prazos, ok? Então, aqui você pode ter vários prazos cadastrados. Então, quando você clica para adicionar, o sistema ele passa a utilizar esse prazo de entrega para esse produto, ok? Então aqui agora a gente vai visualizar o bloco de características. No bloco de características é onde você insere informações do produto. Por exemplo, então aqui são as características do produto, todas as informações detalhadas, ok? Você pode inserir nas características do produto também um vídeo ou uma imagem, ok? Então você insere um vídeo do YouTube aqui no bloco de características do produto, certo? O mesmo com uma foto. Como que a gente faz isso? Aqui a gente pode colar o texto, digita ou cola o texto, a gente pode formatar esse texto. O ideal é que tenha um padrão entre todo o conteúdo. E para inserir um vídeo, vamos acessar a página do YouTube. Então aqui a gente acessando um vídeo do YouTube, a gente copia a URL. Ok? A gente vem aqui, por exemplo, e clica nesse ícone. Cola a URL aqui e gerar o código. Então esse código que o sistema gera é o que a gente vai inserir aqui dentro do campo. Então o vídeo vai aparecer aqui nesse local, onde tem esse código. O mesmo para a imagem, a gente pode gerar o código da imagem, a gente clica nessa opção, faz o upload de um arquivo. Copia esse código e cola aqui, ok? Então a imagem vai ser exibida no corpo também. Se você criou uma tabela, a gente tem um tutorial específico que fala do gerenciador de tabela. Se você criou, você pode selecionar essa tabela nesse local e aqui você só complementa os dados. Então esse é o bloco de características. Agora a gente tem aqui o bloco de meta tags. A gente já falou lá no gerenciador de páginas, se você já viu o tutorial, a gente já falou do que são as meta tags, mas a gente vai reforçar. As meta tags, elas são códigos que são inseridas no código fonte da sua loja virtual. A gente vai para um exemplo prático. Vou acessar um produto, eu vou com o botão direito sobre a tela, exibir código fonte da página, ok? Você consegue fazer isso no seu navegador. Então a gente tem aqui no código fonte o título da página, ok? A gente tem o título da meta tag, a gente tem uma descrição. Então a gente tem uma descrição aqui, ó, ok? Da meta tag. A gente tem essa descrição e a gente tem as palavras-chave, duas palavras-chave. Então são esse conjunto de palavras que vai aparecer no site de busca. Então a gente vai fazer uma busca aqui no Google, você pode fazer essa busca também pelo nome do produto, bicicleta 2012 High Commerce. Então a gente tem aqui no resultado da busca a nossa loja modelo. Então significa que o Google acessou a nossa loja modelo e gravou. Então a gente pode verificar que aqui, ó, tem o título
e tem a descrição. Eu vou colocar ao lado para a gente conseguir visualizar melhor. Veja só, o título da meta tag, bicicleta Caloi Tuniner 2012, High Commerce, está aqui, ok? Então a gente tem a descrição. A bicicleta Caloi Tuniner vai surpreender. Então é exatamente o que está escrito aqui, ok? Então a gente vai abrir esse mesmo produto agora para a gente conseguir ver como que a gente cadastrou isso na página do produto. Então aqui a gente acessando o produto, a gente vai na aba Personalize e a gente vai ver, ó, meta tag, o título, ok? É o título que está aqui no mecanismo de busca. Eu vou reduzir essa janela para a gente conseguir comparar, ok? Então vamos comparar aqui. Aqui, ó. O título do produto, High Commerce é o título resumido que a gente tem lá em configurações, certo? Descrição. E aqui, importante que a gente tem que verificar que ele tem a URL amigável também. Então essa é a URL amigável que aparece embaixo do título. Então veja que a gente tem um complemento, a gente tem o título que influencia na busca, a gente tem a URL amigável que ajuda também o buscador a saber o que se trata, e a gente tem a descrição. Então, esse bloco que a gente acabou de ver lá no código-fonte da loja, ele vai ajudar a sua página a ser posicionada. Então, se você não inserir as meta tags, ele vai pegar o título do seu produto e vai pegar a descrição. Então, ele vai funcionar, ele vai preencher a meta tag. Mas você pode criar uma meta tag específica, como se você estivesse criando um anúncio para o site de busca. Então leva isso em conta. É comum a gente ver lojas que não tem nenhuma descrição, que não tem nem sequer uma meta tag, e depois o cliente fala, poxa, por que o meu concorrente ele está posicionado e por que a minha loja não está posicionada? Eu uso a mesma plataforma que ele, eu pago o mesmo que ele, por que a loja dele aparece na busca e não aparece? É porque ele se preocupou, porque ele colocou uma meta tag, ele pensou num título, ele colocou uma descrição. Então faz isso na sua loja também, que isso vai ser um diferencial. Diferente de um link patrocinado, que você faz um anúncio e você consegue mensurar no dia seguinte, tudo que é em relação à otimização para site de busca, isso é a médio e longo prazo. Só que é um resultado consistente, que vai trazer peso para a sua loja, e a sua loja vai ter um posicionamento seguro, ok? Então se atenta a esses detalhezinhos que são tão importantes, que vai garantir a sobrevivência e a manutenção da sua loja no mercado. Se simplesmente você coloca preço e título do produto e acha que sua loja vai aparecer, acha que seu cliente vai comprar, não se esqueça que a concorrência ele está se preocupando com esses detalhes, e eles vão ter diferenciais sobre você, e se você tem esses pontos que não são utilizados, a sua loja é uma loja que tende a ter um volume de vendas bem menor, ok? Então esses são as meta tags, então são muito importantes. Relacione. Agora a gente vai para o próximo grupo, que é o grupo de relacionamento. Você pode criar várias opções de relacionamento para o seu produto. Por exemplo, esse departamento alternativo, ele é indicado quando houver a necessidade de que um produto seja exibido em mais de um departamento. Por exemplo, você cadastra uma seção chamada eletrônico, e nessa seção você vai cadastrar uma TV de LED 3D. Depois você cadastra numa seção chamada Especial TVs, ou Promoção de TVs, ou Especial Copa, ou Especial de Natal, e você adiciona o mesmo produto nessa seção. Você não precisa cadastrar o produto de novo. Você vai vir aqui nas seções alternativas e você vai informar que ele vai aparecer também nessa outra seção. Depois você fala, eu quero que ele apareça também em outra categoria. Então você vai na categoria alternativa e adiciona. Então você tem os outros níveis também. Então o departamento alternativo serve para você mostrar um mesmo produto em vários departamentos. Você pode criar, por exemplo, roupa. Você coloca lá roupa masculina, bermudas, ou você pode criar um grupo especial chamado especial bermudas, ou você pode colocar compre por tamanho, e você relaciona como departamento alternativo. Esse item é bem importante, você não precisa duplicar o cadastro do produto.
O compre junto, ele é um recurso bem útil para o cadastro de produto que o cliente possa comprar de uma vez só mais de um produto. Vamos acessar um item aqui na loja que ele usa o recurso de compre junto. Por exemplo, vamos acessar esse produto. Então o cliente consegue visualizar 2 itens, ele não vai ter um preço diferenciado em virtude dessa junção, mas ele vai fazer com que o cliente compre 2 itens. Então às vezes o cliente vai comprar um produto e ele precisaria de outro, só que ele não lembra. Então você está sugerindo, você está facilitando para ele. Então quando ele clicar e comprar os 2 juntos, ele adiciona os 2 itens no carrinho de compra. Esse é o compre junto, ok? A gente tem também a opção de produtos relacionados. Então a gente tem aqui, vamos acessar um produto agora que utiliza os produtos relacionados. Então, ao acessar o produto, a gente consegue relacionar itens a ele. Então, às vezes o cliente está vindo um console de PS3, por exemplo, ou um joystick de PS3, ele pode estar procurando um produto similar. Então você pode colocar outros joysticks similares aqui no relacionado. Então às vezes ele não quer esse produto, ele fecharia a sua página e iria procurar no Google. Mas se você tem produtos relacionados, ele acaba procurando nesse outro produto que você tem. Então depois que você terminar o cadastro do produto, volta fazendo o relacionamento. É bem fácil, você pode localizar o produto aqui ou você pode simplesmente ir clicando e adicionando produtos relacionados aqui na lista, ok? O compre também, esse recurso ele é discreto, mas é bem funcional. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos voltar. Compre também. Então eu vou comprar esse produto, por exemplo. Eu acessei, gostei desse produto, vou clicar em comprar. Então o que o sistema faz? Ele me sugere um outro produto. Então compre esse produto. Então você vai comprar um console, compre também esse item. Então o cliente pode clicar aqui e comprar. Você pode relacionar em forma sequencial. Então esse outro item, o cliente que comprou poderia comprar mais um outro produto. Então você relaciona nele esse outro produto. Então à medida que o cliente vai comprando esse outro item, ele vai adicionando outros. A sequência pode ser você que vai determinar o limite. Então a hora que não tiver mais sequência, ele não exibe mais. E o cliente comprou todos os itens que ele precisava. Então aqui você consegue adicionar um item. Você vai localizar aqui um produto que você quer que ele tenha essa sequência, ok? Então ele vincula esse item. Então a gente tem um grupo agora que é o relacione por tamanho. A gente falou no outro tutorial que a gente tem a possibilidade de criar um menu para o cliente fazer um filtro por tamanho, por exemplo. Deixa eu localizar. Por exemplo, acessando essa seção, a gente tem um filtro no menu por tamanho, pesquisa por tamanho. Então você vai marcar lá na seção que ele pode exibir esse grupo e você vai criar uma tabela de tamanhos. Então aqui quando o cliente entrar nessa seção, ele vai poder localizar produtos que tenha o tamanho 10, por exemplo. Então aqui na sua página de cadastro do produto, você consegue criar aqui na sua tabela as faixas de tamanho. Então você cria um novo tamanho, ok? E você tem uma tabela aqui com todos os tamanhos que você criou para a edição. Você pode inativar ou pode adicionar um novo. Então aqui nesse produto eu vou precisar marcar quais são os tamanhos que são compatíveis com ele. De repente eu estou cadastrando o produto tamanho 25. Então quando eu estiver no menu da loja e eu clicar no tamanho 25, esse produto ele vai ser exibido no resultado da busca. De repente eu quero que ele apareça também no 24/25. Então eu vou marcar aqui 24/25. Então esse é o relacione por tamanho. Você vai criar a tabela de tamanho, você vai permitir que ele é exibida no menu da sua loja e quando o cliente clicar, ele vai mostrar produtos que estão relacionados aqui, ok? O mesmo no relacione por cores. A gente tem também no menu uma opção de filtro por cores. Então você cria a sua paleta de cores e você marca, por exemplo, nesse produto eu vou ter essa cor, ele tem essas cores. Então quando o cliente clicar nessa cor, por exemplo, ele vai listar esse produto porque ele está marcado nessa cor. Então além do menu você precisa marcar para o sistema conseguir fazer esse filtro, ok?
O relacione por marca, a gente tem um tutorial específico das marcas, onde a gente cadastra as marcas, mostra como ela é exibida. Mas você precisa relacionar um produto, porque quando você clica numa marca, por exemplo, vamos acessar a loja, vamos na central de ajuda. Poderia ser aqui mesmo. A gente acessa a sua loja, a gente tem as marcas especiais aqui, ok? Então, quando a gente clica na marca Caloi, ele vai mostrar os produtos que estão relacionados na marca, mas para isso eu precisei cadastrar aquele produto e marcar que ele é da marca Caloi. Então, quando eu clicar na marca, vão ser exibidos. Então, você pode fazer uma promoção e criar um banner apontando para todos os produtos dessa marca, por exemplo, ok? Então, o gerenciador de marcas, a gente tem acesso nele aqui pelo menu Administração, Marcas, ok? Aqui a gente finaliza o nosso grupo Relacione. O próximo grupo é o Agrupados. Nós criamos um tutorial específico para essas configurações. Então a gente finaliza aqui esse tutorial e acesse o nosso canal para conferir o tutorial de produtos agrupados.